Olá novamente, pessoal. Vamos para a nossa segunda aula sobre métodos. Então, vou apagar isso aqui. Isso aqui foi da aula anterior. Veja que eu estou com um corpo de método bem pequeno aqui, que é um método main. Ele, basicamente, eu crio duas variáveis do tipo inteiro, somo as variáveis, o conteúdo dessas variáveis, coloco em soma e peço para imprimir. Então, aqui, ó, vou executar, vou compilar esse código e vou... Opa, está me dando um erro aqui. Ainda está com... Não tinha salvo o arquivo. Gravar aqui, ó, compilou. Agora eu vou pedir para executar. Olha lá, 2 mais 4 igual a 6. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou criar um método, eu estou usando uma função bem pequena, um conteúdo bem pequeno, para que consiga explicar melhor. Tá? Eu vou criar um método para fazer essa ação. Ó. Eu vou chamar esse método de teste, ó, public, vou usar a mesma escrita daqui, ó, public, static, mas depois eu explico isso. Eu vou falar aqui void, teste. Eu esqueci de comentar na aula anterior, pessoal, que também eu posso colocar aqui antes do método a palavra void. O que significa void? Void significa que não é que a maioria das vezes a gente utiliza, não, se você coloca void é porque seu método não vai retornar nada. Não, na prática, eu estou falando que o método pode retornar nada ou pode retornar alguma coisa que só vou descobrir em tempo de execução. Então, isso que significa o void, ou seja, um valor indefinido. Dentro desse processo indefinido, ele pode significar que não vai retornar nada. Que essa é usada, na maioria das vezes, na maioria da programação, como o conceito de que não retorna nada. Mas, na prática, significa que ele retorna alguma coisa indefinida. E dentro desse conjunto indefinido, pode significar também nada. Tá? Então, aqui eu vou criar aqui um método chamado teste e eu vou falar que ele vai receber dois parâmetros do tipo inteiro. Então, eu vou colocar int x e int y. Na prática, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse processo aqui, ó. Eu vou pegar essas variáveis aqui, vou passar para esse camarada e eu vou fazer com que ele imprima. Então, eu vou tirar esse camarada daqui, ó, essa parte daqui, e jogar para cá. Então, deixei meu processo bem simplificado. E aqui, ó, eu vou pegar e falar bem assim, ó, eu quero chamar o método teste e eu vou passar como parâmetro a variável x e a variável y. Ou seja, na prática, estou passando o conteúdo da variável x e da variável y. Então, x vale 2 e esse 2 vai ser armazenado nesse x aqui. Vai ter uma cópia do conteúdo de x, que é 2, e passa para cá. Faz uma cópia do conteúdo de y, que é 4, e passa para cá. Então, automaticamente, esse x vale 2 e esse y vai valer 4. Som, e aqui eu tenho a impressão dele dentro desse processo. Então, se eu pegar e executar o código agora, vou compilar e vou executar. Ele me dá o mesmo efeito visual. O mesmo efeito visual do programa anterior. Agora eu quero que você perceba que o que eu preciso informar aqui é que ele vai receber dois números inteiros. Porque eu estou passando aqui dois valores inteiros. O nome das variáveis x e y não precisam ser igual a essas que eu estou passando, tá? Se eu quiser, eu posso vir aqui e colocar A e B. O nome da variável não me importa. O que tem que bater são os tipos. Aqui eu estou passando dois inteiros, aqui então eu tenho que criar duas variáveis inteiras. Então aqui eu coloco A e B, já que as variáveis são A e B, e aqui também A e B, A e B. Aí vai funcionar da mesma forma. Eu estou mostrando isso para você, para tu achar que precisa ser o mesmo nome de variável. Não. O que tu tem que respeitar são os tipos. São dois tipos inteiros que ele espera receber. Então, eu passo dois tipos inteiros. Vou compilar aqui de novo, já que eu alterei, e vou executar. Veja que não tem diferença nenhuma em relação ao nome das variáveis. Mas é sempre interessante você colocar o mesmo nome. Estou voltando aqui, só por questão de visualização, de entendimento visual. Mas você poderia usar o nome que você queira, tá? E aqui você tem uns processos que você precisa analisar. Eu fiz uma representação aqui no Word para lhe mostrar como é que isso aqui funcionaria dentro desse processo, certo? Vou ver se eu consigo jogar as duas telas aqui juntas, tá? Para que fique melhor para você visualizar. Tá? Aqui. Oh, quase. Aqui, Então, veja que aqui eu tenho uma representação de espaço de memória para o meu programa, chama-se espaço de endereçamento do processo. Esse amarelo chama-se área de memória heap. Esse verde chama-se área de memória da pilha, o stack. Isso aqui é onde está o seu código. Tá? Como o meu programa chama-se, a minha classe chama-se prog1, então, na prática, ele joga para cá o ponto class prog1, que é a área de código,
né? E aqui vai ter um método, vou colocar aqui um endereço, tá? Vou inventar um endereço, @1 é o endereço de onde começa o método main. E aqui, ó, @2 é o endereço de memória de onde começa o método teste, certo? Então, coloquei aqui, ó. Quando você começa a executar a sua aplicação, né, naturalmente, a palavra main é uma palavra reservada, porque dentro de uma classe eu posso ter mais de um método. Se eu tenho mais de um método, por onde devo começar? É aquele primeiro que fisicamente está escrito aqui? Não. É aquele que se chama main, já que eu posso pegar esse método teste, ó, se eu quiser, posso copiá-lo e jogá-lo aqui antes do main. Então, qual o primeiro método a ser executado? Sempre vai ser o método main. Por isso que o main é uma palavra reservada. Então, sempre vai ser o método main. Né? Então, na prática, o que acontece... deixa eu responder esse e-mail aqui. O que acontece desculpa aí, pessoal, acabei me desconcentrando. O que acontece aqui na prática é que, como você começa a executar um método main, né? Ou seja, aí o que vai acontecer? Na prática, o que acontece, pessoal? Primeiro, existe o conceito de método de classe e método de objeto. Tá? Atributo de classe e atributo de objeto. Como é que eu identifico isso visualmente? É aquele que está escrito a palavra static. Como você está criando um método, se você usar a palavra static, significa que o método é de classe. Né? E todo nome de método é uma variável. Da mesma forma que soma é uma variável, teste é uma variável. Qual a diferença entre soma e teste? É porque as variáveis que representam o nome de métodos, ele sempre vai ter um endereço de memória, e esse endereço de memória sempre vai apontar para esta área aqui onde está o código. Lembre-se que essa área do código, que foi essa área de memória do código, ela é uma área de memória apenas para leitura, e eu não posso escrever, né, dentro dessa área de memória. Agora, aqui já na pilha eu posso escrever, e no RIP eu posso escrever. Durante a execução do seu programa, o que acontece? Você gera dados durante a execução do seu programa. E esses dados, ou eles são gravados aqui, ou aqui. Se você cria variáveis dentro do método, o método é gravado aqui na pilha. Se você cria variáveis, se você cria objetos, o objeto é criado dentro da área de memória RIP. Então, na prática, o que ele faz quando você pede para executar um programa? Então, primeiro, é reservada a área, o sistema operacional reserva a área de memória para o seu programa, segmenta essa área de memória em 3 grandes blocos. Na verdade, essa segmentação, a leitura de como segmentar e quantos segmentos se cria, ele vai estar escrito no código compilado, né, no código que você gerou, mas por padrão sempre você vai ter essas 3 áreas, por isso que eu sempre as represento dessa forma, né? E aí ele faz uma varredura, no caso do Java, ele executa todas as instruções que são de classe. E aí eu quero lembrar para você quais são as instruções que estão contidas diretamente dentro do bloco da classe. Dentro do bloco da classe, pessoal, só vai haver instruções ou de criação de métodos ou instruções de criação de variáveis, né? Por exemplo, essa aqui, ó, int x, né? A instrução que estiver utilizada diretamente dentro da classe, né, é uma instrução para criar uma variável que nós chamamos de atributo. Né? Esse é o nome dela para ela. Se na declaração do atributo tem a palavra static, então nós falamos que ele é um atributo de classe. Se não tem, é porque ele é um atributo de objeto. Tá? Então, neste caso aqui, ó, e só vai ter dentro da classe ou instruções para criação de atributos, que é um tipo de variável, ou instruções para a criação de métodos. E os métodos, tanto os métodos como os atributos, podem ser de classe ou de objeto. Beleza? Então, uma vez você vendo que só tem instruções de objeto, uma vez que seja carregado esses dados para a memória, né, o código para a memória, antes de executar o método main, ele faz uma varredura, certo? Faz uma varredura, aloca a área de memória para cá, ó, eu estou colocando aqui no RIP, mas ele pode ser na pilha. Esse detalhe específico eu não sei falar para você, mas ele aloca a memória, supondo eu que seja na área de memória RIP, e começa a colocar, a executar as instruções, ou seja, criar as variáveis de classe. Então, essa área aqui é uma área exclusiva para a classe. Aí ele vai o quê? Vai pegar a primeira instrução que está aqui, por exemplo, teste. Teste é uma instrução para a criação de um método de classe ou de objeto, de classe. Então, o que ele vai fazer? Ele vai colocar aqui a palavra teste. Opa, ficou pequeno, né? Vai colocar aqui a palavra teste, dentro da área que é uma área de memória no RIP, e vai colocar o endereço de memória de onde é que começa esse método, ou seja, @2. Então, vai colocar aqui, ó, @2. Endereço de memória. Da mesma forma, ele vai agora procurar a próxima instrução que esteja diretamente dentro da classe. Ah, é o método main, e a criação do método main. Então, ele vai vir aqui, ó,
criar a palavra main, que é a palavra main, que representa a variável, e vai colocar o endereço de memória dele, que é @2. Arroba 1, né? Arroba 1, que é o endereço aqui. Depois que ele fez isso, ó, ele varreu todo, chegou ao final do código, tá? Acabou, não tem mais instrução de classe, cheguei ao final da classe que não tem mais instrução de classe, aí sim, ele vai fazer o quê? Ele vai procurar onde é que começa o método main. O método main está aqui, né? E ele é encaminhado, está aqui o método main, é um método, então o que ele vai fazer? Vai alocar um bloco de memória na pilha, certo? Porque todas as variáveis que você cria, né, todos os dados que você cria durante a execução do método main, ele vai criar aqui. Então, o que você fez com o método main aqui? No método main, você pede para criar a variável x e coloca o valor 2. Então, ele vem aqui, ó, cria a variável x e coloca... Opa, tá vermelho aqui, né? Então eu vou tirar esse camarada daqui e vou fazer uma cópia daqui. Eu vou fazer uma cópia desse aqui. O negócio lá estava esquisito. Ó. Então, aqui, o que ele vai fazer? Ele vai criar uma variável x e vai colocar o valor 2. Né? E depois você pede para criar uma variável y e colocar o valor 4. Ele vem aqui, cria a variável y e coloca o valor 4. Certo? Então, é isso que ele faz no processo. Então, ele criou uma variável y e colocou o valor 4. Aí, quando você pede aqui, ó, teste. Quando você pede teste, teste é o nome de uma variável. Ele procura aqui, não acha a palavra teste, então ele tem a localização da área da classe, que foi aqui, a área de memória onde os dados criaram na pré-execução da classe. Ele vai achar teste, achei teste. E ao achar teste, ele vai achar o endereço de memória de onde é que começa esse método. Aí ele vem para cá, acha o método teste, e aí o que ele vai fazer? Ele vai alocar a memória na pilha para o método teste. Por que ele faz isso? Porque o método só consegue acessar a área de memória do seu método, ele não consegue acessar a área de memória de outro método. Né? E o que ele vai fazer aqui? Então, essa área aqui é exclusiva para o método teste, e aí o que ele está fazendo aqui? Ó, na criação do método teste, você está pedindo para criar a variável x e a variável y. Ele cria a variável x e ele vai inicializar com que valor? Bom, quando você chama o método teste, o primeiro valor que você passou aqui foi 2. Então, ele faz uma cópia do 2 e joga para cá. A mesma coisa para o y. A mesma coisa para o y. Segundo parâmetro, segundo parâmetro. Então, opa, que é x, é y. E aqui o segundo é y. E o y recebe 4. Certo? Aí aqui dentro você cria a variável soma. Ao se criar a variável soma, você está falando que é o conteúdo da soma de x mais y. Então, soma vai valer 6. Aí ele faz o processo de impressão. Quando terminar, o que ele vai fazer? Ele vai desalocar a memória, ou seja, essa área vai ser destruída. E ele volta a executar a instrução do método main, que na prática aqui é o final. É isso que acontece. Tanto é verdade que, como eu criei a variável soma aqui, se você colocar aqui soma recebe 2, ele vai te dar um erro. Por quê? Ele fala assim, quem é soma? Porque ao se colocar aqui, ele vai procurar, existe a palavra soma aqui? Não existe. Vai procurar, existe a palavra soma aqui? Não existe. Então, por isso que ele está me dando um erro aqui. Por mais que você fale, mas eu criei soma aqui. Mas isso aqui só vai ser criado quando você chamar o método. E uma vez que você chama o método, o que acontece? O método main só consegue acessar a sua área de memória, ele não consegue acessar outra área de memória, ele só consegue acessar o seu bloco. Tanto é que se eu criar a variável z aqui, ó, int z recebe 2, certo? Se eu pegar e colocar aqui dentro, ó, dentro desse método, vou falar para ele, opa, esse método aqui, fechamento dele aqui. Se eu pegar e falar bem assim, ó, z recebe 4, ele vai perguntar para mim, quem é z? Ó, ele está me dando um erro aqui, ó. Não consegue resolver a variável. Ele não sabe o que é Z, porque, na prática, quando você executa o método teste, ele vai procurar Z dentro dessa área. Acha Z aqui? Não. Vem aqui para a área da classe. Acha Z? Não. Ele tem que estar te dando um erro. Beleza, pessoal? Então, esse é o processo que você tem de execução do método. Tá? Então, eu criei um método, e aí eu tenho um processo de leitura aqui para você, né, só para a gente finalizar esta aula. Então, você já sabe que o método só consegue acessar a área de memória, a sua própria área de memória e a área de memória da classe, né? Só esses dois, só essas duas áreas que ele consegue acessar. Qualquer coisa fora dessa área, ele não consegue acessar. Agora, pessoal, quando você começa a ver esse processo aqui, ó, esse teste, né, você viu esse método teste. Então, se eu pedir para você gerar a assinatura desse método, se você só olhar aqui, você consegue perceber, né? Como esse método teste, eu estou chamando ele diretamente pelo nome, estou digitando diretamente o nome dele. Isso só é possível se esse método pertencer a essa mesma categoria desse método. Ou seja, se esses dois métodos estiverem dentro da mesma classe.
né? Só consigo chamar pelo nome se ele estiver dentro da mesma classe. Então, por isso que eu consigo chamar esse método pelo nome. Senão, eu teria que colocar alguma coisa aqui antes dele, né? Ou o nome de um objeto, ou o nome de uma classe, certo? Então, eu consigo gerar que esse método chama-se det, certo? E como eu estou passando 2 tipos inteiros para ele, já que eu consigo acessar o XY, então a assinatura dele é esse aqui, ó, 2 inteiros. Né? Se eu perguntar para você, qual é o retorno desse método? Como não tem um sinal de atribuição aqui antes dele, então, obrigatoriamente, quase certeza que ele vai retornar void. Né? E eu consigo deduzir também que ele é um método de classe. Por que eu sei que ele é um método de classe? 100% de certeza. Porque eu estou chamando ele, a instrução que chama esse método está dentro do método main. E o método main é de classe. E como eu estou chamando esse método apenas pelo seu nome, diretamente pelo seu nome, obrigatoriamente este método tem que pertencer à mesma classe do método main e este método obrigatoriamente tem que ser de classe. Entenderam, pessoal? Então, pessoal, essa videoaula era isso. Até a nossa próxima videoaula.